Boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Papo de Gestão e hoje com o papo de 4 casos reais de análise de dados. E hoje com a mesma turma aqui, hoje com a presença da Paula, que está desde o começo aqui com a gente, mais o Adilson. Daqui a pouco entra a Carla e o Tony. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui no YouTube aqui funcionando. Eu começo. Pode ser. Como eu tinha falado para você antes de você iniciar aqui, Fábio, para falar bem a verdade, dentro da empresa eu nunca fiz essa coleta de dados, nunca pratiquei, nunca tive essa prática de fazer. E hoje eu sei a importância de tudo isso, né? E aí, depois que a gente começa a se envolver em como que a gente pode fazer e melhor fazer para que a empresa cresça, a gente percebe qual a importância de fazer essa coleta de dados e mais do que fazer a coleta de dados, né? É analisar aquilo que vai dar certo dependendo da pergunta que tem que ser feita para resolver um problema, né? Então, essa gestão de informação, essa gestão de análise de dados, eu digo, identificar a necessidade do negócio é fundamental, né? O que você quer, qual problema você quer resolver e a partir daí coletar dados para que possa colocar em prática. Então, como eu falei para você, dentro da minha empresa eu nunca coloquei essas informações, nunca coloquei em prática, nunca tive essa coleta de dados, então a gente fazia muito no achismo. E aí hoje eu vejo a importância da gente poder identificar com as perguntas corretas e coletar esses dados para poder realmente dar uma direção mais assertiva, né, Fábio? E é igual eu falei para você, então acho que eu estou aqui mais como aprendizado, para aprender mais um pouco sobre isso daí. Você, como é um expert nessa área, quero entender mais e ouvir mais você aí do que realmente trazer algum case aí, sabe? Não, beleza. Tá, não, eu posso começar, mas alguém quer começar falando antes de mim ou não? Carla, Paula ou Tony? Eu estou aqui para lhe ouvir, Tá, então, meu então, então, Pode ir, o Fábio, grande então, mestre. então vamos depois começar. eu falo. Engraçado, né? Esse nome análise de dados, né? Eu sempre menciono aqui, na verdade, a parte de gestão de informação, que é justamente você ter. Eu sempre falo assim que o sucesso de uma empresa é você ter informações sobre ela, né? Quanto mais informações você tem sobre uma empresa, você consegue trabalhar os pontos positivos e os pontos negativos, né? E aí, basicamente, é engraçado como as coisas elas mudam. Ela é basicamente a mesma informação, basicamente a mesma coisa que existe talvez há anos atrás, né? Mas basicamente elas se remodelam, né? E às vezes acabam mudando um pouco a parte de nomenclatura, né? Mas isso não é uma coisa nova, mas esse termo análise de dados, ele o termo em si não digo que ele é novo, mas ele tá se tornando mais conhecido com essa nomenclatura, né? E basicamente, o que é uma análise de dados? Você tem um conjunto de informações, né? As informações são informações que estão desordenadas, né? Informações não, esses dados, né? Estão soltos. Normalmente esses dados vêm da onde? Normalmente junto de um RP, de um software que justamente quando faz o processo de compras, venda, emissão de nota, você tem diversos dados ali que estão salvos dentro do banco de dados, né? E justamente esses dados, ele, na verdade, ele vai compor informações que vão ser basicamente a estruturação desses dados. E a partir justamente dessa estruturação desses dados, que justamente você vai fazer uma análise. Então vamos pegar da maneira bem didática. Você tem o dado que é simplesmente a informação salva no banco de dados sem organização. A partir do momento que você começa a organizar isso, né, você começa a ter uma informação, né? E a partir dessa informação, você começa a fazer análise das informações. Eu vou pegar o exemplo mais básico que tem, talvez um dos mais comuns, que seria justamente talvez a parte do comercial, basicamente assim. Então, basicamente acontece, quando você faz uma compra numa determinada empresa, está salvo o seu pedido, está lá, né? Mas qual que é a informação? Informação, basicamente, você vai fazer, por exemplo, o teu histórico do teu pedido é uma informação, ou seja, já é o dado trabalhado. E o que se analisa? O padrão de comportamento. E aí entra aquela situação, por exemplo, do seguinte: o que seria uma análise de dados? Por exemplo, eu saber que o tônico, por exemplo, ele compra açúcar mascavo toda semana.
Mas como que eu posso usar essa informação a meu favor? Eu posso, por exemplo, ter na minha plataforma, no meu sistema, saber que, por exemplo, os clientes que compram a informação, aquele produto toda semana, simplesmente o Tony não veio comprar o açúcar mascavo nessa semana. E aí eu mando uma mensagem para o Tony, falando, Tony, nós estamos com uma promoção aqui de açúcar mascavo, ou seja, alguma coisa aconteceu com o Tony que todo mundo veio comprar açúcar mascavo, então eu não posso deixar o Tony escapar, eu não posso fazer com que ele compre esse açúcar mascavo em outro lugar. Então eu posso tomar uma decisão e tomar uma ação, é, interagir com o Tony de alguma maneira, de forma a resgatar ele. Aqui em Curitiba tinha um poço, uma questão ética, não vou falar o nome do poço, e eu fiz essa experiência. Eu costumava, até eu já falei isso aqui sobre esse caso aqui num dos podcasts. Eu costumava a ir direto lanchar na lanchonete desse poço. Esse poço fechou aí depois da pandemia. E um dia eu recebi um e-mail que eu ganhei um pão de queijo. Eu sabia que tinha alguma análise de dados e informação em relação a isso daí. E aí eu descobri, se eu ficasse 15 dias sem ir no posto, eu ganhava um pão de queijo, né? Então, basicamente, essa basicamente é a estrutura de uma análise de dados, ou seja, você pegar o dado, né, esse dado, na verdade, você, de maneira bem didática, vai transformar em informação, a informação vai fazer uma análise, que justamente são padrões de comportamento, um diagnóstico, um levantamento de hipótese, e isso vai levar a uma tomada de decisão, né? Então, e o comercial talvez seja um dos setores que mais utiliza esse cenário. E aí, pegando também um outro exemplo onde existe uma maneira que é usada de maneira muito errada nas empresas, é a questão por exemplo, do fidelidade, daquele plano de fidelidade. O plano de fidelidade, por exemplo, o mercado utiliza muito bem isso. Por exemplo, você vai, por exemplo, acho que no Condor, se não me engano, se você tem ali, se você for cadastrado, você ganha desconto. Por que aquilo? O motivo é um apelo financeiro, mas justamente o que eles querem trazer é transformar, é, justamente saber qual que é o CPF que está comprando determinado produto para justamente ver a recompra, para justamente fazer uma análise. E às vezes você vê, às vezes, um estabelecimento, isso é muito comum em restaurante, de o cara ganhar a cada 10 almoços, você ganha um almoço. O cara está perdendo uma excelente maneira de transformar, porque ele não tem o dado, ele não sabe, na verdade, se esse cara está vindo ou não, porque ele não registra isso, nem no mínimo que se fosse numa planilha. Ele não gera um dado disso salvo para que ele possa trabalhar esse dado, uma informação, fazer uma análise e ter uma tomada de decisão. Então, o que acontece? Agora, se eu sei que esse cara vem almoçar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, de repente esse cara não vem ou parou de vir, eu tenho que entrar em contato com esse cara para saber o porquê. E aquela velha informação que eu já comentei aqui, a gente tem que saber a origem do cliente. Ele veio no restaurante por causa da localização, por causa do preço, por causa da qualidade da comida. Então, quando você vê um restaurante trabalhando com aquele cartãozinho de fidelidade, o cara chega lá e bate um carimbo, apenas está me forçando a ter um apelo financeiro de voltar lá. Mas não está trabalhando com a riqueza da minha informação de saber quem eu sou, com que frequência eu vou, que produto eu costumo comprar. Esses dados, ele faz o pior cenário, ele não tem nem o dado. Mas se ele tivesse justamente essa informação, esse dado solto, poderia transformar esse dado numa informação e poderia justamente a partir dessa informação fazer uma análise de saber a faixa etária, o sexo, se ele é o perfil comportamental, o mapeamento justamente da persona em si, e a partir disso levar a tomadas de decisão. Trazendo um outro exemplo, a gente poderia trazer isso para a parte de compras, né? Justamente a partir de um histórico, né? Pegando mais um exemplo aí de um caso real, a partir justamente do histórico de consumo de um determinado produto, eu sei quando aquele produto teoricamente vai ser comprado por uma determinada empresa, seja um cliente físico ou uma empresa jurídica, vamos pensar no caso de uma indústria distribuidora. Se eu sei quando, o que eu na verdade estou fazendo? Eu estou pegando meus dados que estão soltos lá, transformando uma informação num registro, na verdade, de venda dos produtos. Só que eu estou fazendo uma análise, um mapeamento para saber o quê? Quando, teoricamente, os meus clientes vão comprar determinados produtos baseado em histórico de compra e como eu posso fazer um planejamento de estoque para justamente eu não deixar faltar esse produto.
Num cliente nosso, a gente fez um trabalho que o cliente, por exemplo, assim, pegando, e isso é real. Ele, por exemplo, eu vou chutar aqui o valor, mas, por exemplo, 10 toneladas de açúcar mascavo no mês. O que eles faziam? Eles faziam, por exemplo, faziam tudo na primeira semana, faziam as 10 toneladas. Tá, e aí sobrava espaço físico para fazer outros produtos. A partir justamente de uma análise de tendência de compra, o que você consegue fazer? Você consegue repartir tua produção de forma que a demanda, ou seja, vai produzir essa semana o que teoricamente vai vender na semana que vem. Ou seja, eu não preciso amarrar meu estoque com um produto somente, eu posso ter vários produtos dentro, produzir vários produtos de maneira gradual, digamos assim, planejando justamente o que? A tendência de compra dos meus clientes. Com isso, o que acontece? Eu não vou precisar alugar um outro barracão, então vou ter uma redução de custo e, consequentemente, eu vou ter também o estoque mais enxuto, né? Porque está direcionado justamente a uma tendência de compra. Então, eu citei 3, 4 exemplos. Eu não sei se vocês conseguiram entender mais ou menos a ideia de como que isso pode ser útil. Entendi sim, Fábio. Até ia falar aqui para você, isso, para a gente coletar essas análises, igual você trouxe casos que realmente acontecem. Mas às vezes podem ser outros, né, Fábio? Por exemplo, você pode trazer outras perguntas para identificar um problema. E também eu gosto muito da regra que tem do 80-20, né, cara? Então, assim, às vezes você tem 20% de algum produto, ou de um único produto, ou de alguns produtos, né? Que eles geram 80% dos resultados da empresa. Então, você identificando esses produtos, você consegue coletar as informações, quem são os clientes, qual é o perfil, é isso que você estava falando, né? Para que você possa focar nesses produtos que dão mais resultado, né? Para que você possa, de repente, aumentar o foco em cima desses produtos que dão um resultado financeiro maior para a empresa, ao invés, porque muitas vezes a gente fica, ou tanto para cliente, porque tem cliente que você tem que falar não também. Então é interessante a gente fazer em cima nessas análises, inclusive, para descobrir aqueles clientes que não dão resultado, né, cara? Porque às vezes é melhor você focar em clientes que te dá resultado financeiro do que aqueles uns que você gasta 80% do teu tempo e ele não te dá 20% de resultado. Então é importante a gente trazer essas análises e em tudo pode ser feito para identificar o produto, para saber qual o cliente que realmente compra, qual é a data que ele compra, como que ele compra, como que a gente pode desenvolver um trabalho para que possa alcançar mais clientes em cima daquele produto carro-chefe da empresa. Então são coisas que vale a pena a gente gastar tempo para coletar esses dados e fazer essa gestão de informação para poder ter um foco mais assertivo em cima de cada etapa da empresa, né, Fábio? Sim, sim. Na verdade, por isso eu falei, esse termo análise de dados, embora ele não seja novo, mas está com esse nome, digamos assim, um pouco na moda, nada mais é o que a gente sempre fala aqui, que é gestão de informação. Isso vem Sim, desde a década lá de 80, né? A década de 80 já tinha essa questão de gestão de informação, para justamente trabalhar. Então, hoje, basicamente, o trabalho continua sendo o mesmo, mudou-se basicamente a nomenclatura, mas é justamente isso, você trabalhar essa informação aí, e aí é justamente assim, a partir dessas informações, você fazer análise e ter uma tomada de decisão a partir dessas informações. sim, sim, Ô, Fábio, Hum, posso dar o meu pode, por favor. boa noite a Boa todos. noite. Estou aqui num lugar meio reservadinho para falar aqui que a minha filha não passou bem, então eu trouxe ela aqui. Então, eu utilizei isso num cliente quando assim que terminou a pandemia, né? E aí a gente precisava avaliar, analisar quantas pessoas seriam demitidas, né? Porque mudou totalmente a cara do negócio desse cliente especificamente, tá? Estou falando de um cliente específico na minha área de RH, né? E aí ele precisava saber depois da pandemia, porque teve uma mudança muito drástica na rotina, né? Ia gerar um impacto financeiro e na gestão de pessoas. Então, o que ele queria saber? Ele precisaria cortar, né, os custos, ele precisou diminuir a folha de pagamento. Então, o que ele pediu, né, a princípio? Saber quais eram os cargos essenciais que ele precisava, né,
para superar essa crise, quais eram as pessoas que precisavam ser demitidas, né? Quais eram as pessoas essenciais para a empresa e quais eram também e quais eram as competências que essas pessoas teriam que ter para esse novo negócio após toda essa crise, né, da pandemia. Então, a gente fez todo esse levantamento e um novo planejamento estratégico, né? Porque mudou tudo. Então, era um outro cenário. Então, as oportunidades de negócio desse cliente específico ficou mais escassa, né? Venda diminuiu, ele teve que abrir mão de alguns investimentos. Então, a gente fez toda uma coleta de dados nesse sentido, né? Para ver quem que teria, quem seriam uma reengenharia de cargos também a gente fez, né? Mas porque teve essa redução de quadro muito grande. E quais eram as pessoas, né, que teriam que ser demitidas e quais eram essenciais para a empresa. Então, através de uma análise comportamental, depois com essa coleta de dados, a gente fez essa nova reengenharia. Entendi. Bacana esse case aí. Paulo e Tony, e o Mês e o Ico, quiserem também participar ali com a gente aí, tem algum exemplo para trazer para a gente? Eu tenho que usar isso direto, né? Como eu trabalho com linha de produção, então se eu não tiver esses dados colocados da forma correta lá, eu não vou saber o tipo de material que eu vou precisar reformular, o tipo de formulação que eu tenho que fazer para controle de qualidade. Então, tudo tem que estar alinhado, né? Porque uma falta de informação pode gerar um conflito, pode gerar um dano ali na frente, entendeu? Então, eu tenho que trabalhar com esse tipo de informação o tempo todo, né? Que é preditivo, prescritivo, diagnóstico. Então, tem que trabalhar com toda essa parte. Qual que é o teu segmento, Paulo? Forro de PVC. Tinha Forro comentado. de PVC, porta de PVC, tubo de PVC. Entendi. E Sem você... contar, né, Paula, que também tem a fase... boa noite, Paula. Boa noite a todos que estão Boa aqui. noite, amada. Sem contar a fase também que você, depois da pandemia, deve ter tido uma mudança do cenário aí da empresa, né? E aí envolve mão de obra, envolve uma reengenharia dos cargos, De logística de mesmo, tá? logística, de pessoas, de tudo, né? De tudo, exatamente. Aí, por incrível que pareça, na pandemia, como é indústria, né? Nós não paramos. Foi uma situação contínua, né? Então, a gente trabalhou muito com essa parte de logística. Então, na pandemia, por incrível que pareça, vendeu mais do que estamos vendendo agora. Então, a gente teve que reformular alguns produtos para ver se aumentava a venda. Então, tá uma fase meio complicada de 150, 200 toneladas que a gente produzia, caiu para 40, para 50 toneladas mês, entendeu? Então, é muito gritante isso. Então, se a gente não tiver informação da forma correta, a gente vai acabar gastando demais com matéria-prima e não vai conseguir repassar isso para o material acabado. E isso gera muito custo, né? Paula, te dar um exemplo prático como que dá para trabalhar no teu setor essa questão de gestão. Na minha época, é gestão de informação, né? Agora está na moda chamar análise de dados. Vamos lá. Dentro do processo de controle de produção e você do RH, normalmente eu estou empresa dividida em setores, correto? Sim, A exatamente. parte de produção também dividida em setores, certo? Sim. Certo. Então, o que acontece? Então, um determinado produto, igual você falou que tem uma porta PVC, ela vai passar por diversas etapas de produção, certo? Com certeza. Tá. Então, o que acontece? Cada funcionário, ele está alocado num determinado setor, certo? Exatamente. Cada setor, na verdade, ele vai estar vinculado dentro do financeiro a um centro de custo.
Ou seja, Exatamente. exatamente. Então, o que acontece? Essas informações, esses dados estão soltos lá, então, basicamente ali dentro do centro de custo. Então, o que acontece? Entrando agora um pouco no conceito de precificação. Existe toda a metodologia de custeio, ela tem um direcionador de custo. Pode ser quilo, litro, hora, metro quadrado, etc. Tem vários direcionadores, às vezes, em relação a esse processo. Então, significa o quê? Você falou ali, na verdade, que caiu as vendas ali. Então, o que acontece? Se um determinado setor ele produzir mais, consequentemente, ele vai absorver menos custo indireto. Deixa eu dar um exemplo bem simples aqui. Imagine uma indústria de garrafa PET. E tem um setor lá que ele faz 5 mil tampinhas de garrafa por mês. Só que aí que tá, o custo do setor. O que eu estou falando, na verdade, o custo do setor? Estou falando funcionário, equipamento, qualquer despesa, na verdade, cujo o dono daquela despesa seja o setor, por exemplo, lá o setor X, que é setor tampinha, por exemplo, que é o setor encarregado de fazer a tampinha da garrafa. Digamos que justamente somando todos os custos do setor, porque toda a tua despesa no contas a pagar, ela está vinculado a um centro de custo, então ele vai dar 10 mil reais. Então se eu dividir 10 mil por 2 mil, digamos que eu verifique e chegue à conclusão que o melhor direcionador de custo é o número de tampinhas, então eu vou ter um custo indireto, hipotético aqui, de 2 reais por tampinha. Isso significa o quê? Então eu já passo a ter uma informação, né? Eu tenho os dados soltos e passo a ter essa informação. A partir do momento que eu consigo fazer o quê? Que esse setor ele produza mais com a mesma equipe, né? E digamos, passa lá de 10 para 20, uma situação hipotética lá, consiga dobrar, automaticamente o custo indireto dessa tampinha ela vai diminuir. Então, e isso vai interferir diretamente no preço de venda. O que acontece hoje na maioria das empresas, que elas não conseguem ver uma relação causa e efeito do trabalho do setor produtivo, como que isso afeta o preço de venda do produto. Então, o que acontece? A garrafa PET ela vai ter o custo das matérias-primas e vai ter, no teu caso, o PVC, né? A tua matéria-prima, só que você tem o custo indireto para se fazer um determinado produto. E qual que é justamente ter essa informação, né? Ter essa informação para você primeiro tem que ter o dado para gerar a informação e você poder fazer justamente uma análise do que? De eu conseguir aumentar a produção com menor valor de centro de custo. Consequentemente, o meu produto vai absorver menos custo indireto e ele vai ficar com preço mais competitivo no mercado. Aí entra aquela situação seguinte, de eu investir no meu setor para que ele produza mais. E esse investimento ele pode ser desde a compra, na verdade, de um maquinário, como, entrando na parte aí da tua, Paula, e da Carla, justamente em focar no bem, ou do Tony, né? Focar no bem-estar do funcionário, algum plano de carreira com o do Tony, ou algum plano ali de mapeamento de perfil comportamental da Carla ali, de forma o quê? Que eu consiga fazer com que essa equipe produza mais, consequentemente ela vai gerar menos custo indireto, consequentemente o meu preço vai ficar mais competitivo. E aí um ponto que eu cansei de falar aqui nos nossos encontros que acontecem aí todas as segunda-feira, é justamente isso. O gestor ele só vai conseguir investir, lógico, estou generalizando um pouco, mas ele fica mais fácil para ele investir na sua equipe a nível de recursos humanos, treinamento, etc., a partir do momento que ele tem o quê? Ele tem essa análise de dados, ou seja, ele tem todo esse dado, a informação, análise de dados, para justamente conseguir dar para ele ferramenta para ele ter um apoio a tomar decisão, que ele consiga enxergar que se ele fazer com que aquela equipe que ele tem hoje produza mais, ou reorganizar a equipe, igual o Paulo falou que teve de demitir, ou seja, mas conseguir enxergar a montar a equipe correta, de forma que ela consiga produzir mais com menos. E aí justamente ele consegue ver essa relação causa e efeito, como isso interfere diretamente no preço de venda do produto. Com certeza, porque no caso a gente não demitiu, as pessoas estão se demitindo da empresa, tá? Por falta de reconhecimento.
Então, a questão de produtividade, anda mantendo a produtividade, certo? Eu já fiz essa análise, eu já passei esses dados. O problema está sendo manutenção com equipamento, que por mais que a gente fale, que por mais que mostre em números o quanto está sendo gasto, é meio complicado, porque é um maquinário muito antigo e isso gera uma manutenção muito, muito custosa, tá? Porque as preventivas estão sendo, tá sendo muito caro, né? Então, às vezes a gente mostra para eles os dados de comprando um equipamento mais novo ou trabalhando ou pode ser até com terceiro, ele conseguiria vender o mesmo tipo de produto a um custo mais baixo, mas é difícil quando você lida com a pessoa que ela tem a informação na mão, mas ela não quer utilizar, entendeu? Aí deve ter. Aí o gestor deve estar. Se ele tem justamente a informação mapeada certinho, aí justamente existe, entrando na era do Tony, algum bloqueio, alguma crença que tem que ser justamente quebrada para justamente a pessoa. Porque nós temos uma equipe que é altamente fácil de trabalhar, vamos dizer. Eles sabem, eles cumprem os horários, eles sabem o que eles precisam fazer, não precisa de líder mandando eles fazerem as coisas, que eles são totalmente autodirecionáveis, entendeu? Então eu não tenho problema. Autogerenciáveis, né? São. Eu não tenho problema de turnover, porque é uma equipe de 10 anos, então todos ali, eles têm os horários, eles cumprem os horários. Então, em questão de produtividade, eles são muito bons, né? Na parte Paula, humana é boa. Deixa eu te perguntar, Paula. Eles estão. Essa empresa está na fase de sucessão? Ele está passando cargo para algum filho? Não. Ou ele pode estar também numa autossabotagem, né? Não aguenta Eu já mais. acredito isso, que seria Uma crença. autossabotagem, porque é uma pessoa que assumiu outra empresa com 50 funcionários, entendeu? Então ele não está dando a devida atenção para essa, né? Mesmo Então, essa dando lucro. é isso porque ele diz que é a menina dos olhos dele, né? Mas os números você tem da empresa, é uma empresa rentável ou não? Hoje não. Tá. Não. Tá. Porque ele não cede em questão de preço, ele não faz um preço competitivo. Tá saindo fora do mercado, Tá. então. Tá. Ah, Tá entendi. muito complicado. E eu tô tentando, nós estamos tentando mostrar para ele esses números, falar, não, você pode trabalhar com um custo mais baixo, que você vai conseguir, pelo menos, alavancar as vendas, e a pessoa não aceita. É meio complicado, né, lidar. Então, imagina eu tendo que fazer isso tudo com planilha de Excel, amiga. Me fala. Eu sei como é que é. Tem empresa Socorro, que é bem assim mesmo. Fábio. Mas eu tô esperando a tua ligação. Eu quero seu telefone, porque eu esqueci, Paulo, eu te Eu vou te jogar passo. aqui no chat aqui, ó. Olha, um erro meu, eu esqueci completamente. Não, imagina, fica tranquila, porque realmente, a partir do momento que eu tenho como automaticamente já passar esses dados e a gente fica frisando isso para a pessoa. Olha, vamos lá, se você fizer essa alteraçãozinha aqui, você consegue alavancar em tal lugar. Ele tem um caminhão ali de 1973, me fala. O custo que ele tem de manutenção com o caminhão, Sabe, pelo amor de tudo Deus. bem, vai falar, eu sou de 78, nem por isso tô velha, mas em questão de maquinário, pelo amor de Deus, né? É difícil. Então, não adianta a gente justamente fazer toda a análise de dados se o gestor realmente não. Aí existe igual a Carla falou, existe uma autossabotagem, alguma crença aí que tem que ser combatida. O problema, às vezes, é que o cara não. Isso que o Fábio falou, sempre tem que ter uma causa e efeito. E se você está mostrando essa causa e efeito, ele não tá querendo enxergar isso, compensa, às vezes, você pegar todos esses dados que você tem
e analisar em quanto tempo a empresa fecha, entendeu? Porque às vezes quando você dá esse resultado para ele, fala, olha, se você continuar da maneira que está, com os custos que tem, da maneira que está, em, por exemplo, 2 anos e meio, nós vamos ter que fechar as portas ou demitir funcionários, porque a gente não tem condições de pagar a partir daqui, entendeu? Eu não tinha pensado por esse É, lado. porque daí você vai levar, igual o Fábio sempre fala, é causa e efeito. Então, quando o cara coloca na cabeça dele, meu, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo agora, eu não vou colher mais os resultados que eu tinha no passado. Eu preciso fazer diferente para colher resultados melhores no futuro. Tanto E que se ele você tem fez. esses dados na mão e você sabe que hoje, por exemplo, a empresa está trabalhando no 0 a 0, o mês que vem ela vai começar de repente, ou daqui 6 meses, trabalhar no negativo. Por quê? Porque os custos operacionais eles aumentam, Sim, porque aumenta a faixa salarial, aumenta impostos, aumenta um monte de coisa. E aí, se você não aumenta, pelo menos aí, eu não sei quanto que a inflação vai terminar esse ano, né? Mas, por exemplo, a inflação termina em 12%. Quer dizer, se você não subir mais 5% além da inflação todo mês no seu negócio, você está decrescendo. E esse mapeamento, se você está fazendo ele conforme você falou, é fácil de você montar uma planilha, mesmo que for no Excel, e colocar para ele, olha, nossa empresa, da maneira que está, com os custos que tem, ela vai até tal tempo. Ou o senhor muda pois alguma é. coisa que eu posso te ajudar a você melhorar, para que a gente possa ou vender mais, ou diminuir o custo e continuar com a mesma venda, ou mandar embora alguns clientes e também, se necessário, alguns funcionários, para que a empresa continue sadia, né? Mas se nem assim ele for para frente, infelizmente a empresa está Né, Nós, fadada te- à nós derrota, não nesse, tem. nesse tempo, nesse período, né, de 3 anos, né, que estamos fazendo desde quando entrou a pandemia, tudo, foram dois empréstimos para capital de giro. Então, Tá entendendo? Onde que vai a situação? eu digo assim, porque eu nunca fiz análise na minha empresa, mas a questão de empréstimos eu já fiz. E eu errei várias vezes nessa mesma questão. A empresa só começou a dar certo quando eu consegui melhorar alguns aspectos da empresa, que foi isso. Eu comecei a falar, meu, se eu continuar dessa maneira, eu não duro X tempo. Aí você muda a chave, entende? Eu Porque, entendi. porque você vai colocar numa planilha todos os custos operacionais e fixos e variáveis que você tem. E se tudo isso, você soma todos esses custos, tudo que tem de venda, e não sobra para a empresa um valor para ela crescer, a empresa está trabalhando errado. E Com aí você vai certeza. dar esse número e falar, ó, infelizmente, daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio, daqui 3 anos, se continuar dessa maneira, não tem o que fazer, vai fechar. Mas Vou- a gestão da empresa está na mão de uma pessoa só? Aqui fica na minha mão, amiga. Eu Então, mas tomo eu digo conta assim, desde ó, produção, chão de fábrica, matéria-prima, compras, financeiro, departamento mas assim, pessoal, tudo. você tem autonomia, por exemplo, para comprar, para vender, para diminuir o preço, você tem essa autonomia? Não. Para trocar de fornecedor, ele não gosta de troca de fornecedor, esse que é o problema, mas eu consigo sim, na hora da compra, fazer conversar, conseguir desconto, essas coisas. Isso eu tenho, essa autonomia eu tenho sim, Uhum. né? Mas Porque esse comportamento dele não é um comportamento assim, a impressão que dá quando você fala, né, já não é a primeira vez, que parece que quem toca a empresa são os funcionários, né? Que sim, ele está exatamente. esperando alguém apagar a luz para ele sair. É um comportamento de. Porque assim, os números ele deve ter noção. Ele pode não ter com Tem. clareza total, né? Mas ele não chegou onde chegou à toa, né? Não, Então, não. E é assim, uma ele tem. pessoa nova, ele tem 57 anos. É novo, está em plena faculdade, né? Entendeu? Sim. E Mas pelo que você eu falou, acho ele que ele tem está. outra empresa também, né? Então não é uma pessoa. Somos em 4 empresas, na verdade, né? A de forro, a de portas, a de tubo e tem a distribuidora que fica em São Paulo. Uhum, Entendeu? uhum. São 4 empresas, né? Que ele toma conta. Tá, então provavelmente ele saiba dos números, alguns números aí, e pode ser que ele não passe isso para vocês por algum motivo, né? Alguma É, coisa maquiada. Eu já trabalhei em empresas que as pessoas passavam, né?
os números que elas queriam para determinados setores. Como a empresa aí você fala, você toma conta de tudo, seria meio inviável, né? Você não vê para onde a empresa está indo. Até não seria negócio para você continuar numa empresa dessa, né, Paula? Você acha que eu estou fazendo minha consultoria à toa, amiga? Nem pode, né? Deixar de fazer. Você acha que eu estou buscando novos horizontes à toa? Não é. Tem coisa que eu não vou ficar louca, né? Não preciso, né? Então eu ajudo até o quanto eu posso ajudar, lógico, porque a gente não vai deixar de dar o nosso melhor nunca. Mas se a pessoa não quer se ajudar, não é a gente que vai pegar na mão e falar, filhinho, vamos lá, né? Vamos Essa alavancar falta de isso aí. atitude aí não é uma atitude de um empresário que tem outras 3 empresas, né? Mas é estranho, né? Mas enfim, eu estou tentando ajudar da melhor forma, né? Eu só quero sumir com essas planilhas de Excel que eu tô ficando louca. Fábio, socorro. Então a gente, né? a gente ajuda ali. Exatamente. É Aproveita muito aí. retrógrado, né? Tony, a Neide, seja bem-vinda. O Matheus entrou agora também. O Tony, Neide, vocês querem colaborar com algum caso aí? O Tony acho que não tá aí. Neide? Acho que não estão disponíveis. Convidar o Amâncio, o Matheus Amâncio, para vir para o palco e compartilhar algum estudo de caso. O Matheus Amâncio, quiser discutir aqui com a gente aqui sobre análise de dados, sinta-se à vontade. Carla, Paula, vocês têm mais algum? Eu tenho vários exemplos que posso citar aí, se vocês querem discutir. Por favor, Fábio, vai citando aí, a gente vai comentando por aqui. Tá. Vamos lá, Fábio. Sempre é bom ter outras informações para a gente tirar aí experiência. Tá. Existe um outro ponto que aconteceu justamente numa corretora de seguros que a gente atendeu. E aí um exemplo também é um exemplo muito simples também, que é justamente isso. Às vezes o cara lá, por exemplo, ele tem um seguro de um carro lá. Mas ele tem lá só o seguro do carro. Mas existe, obviamente, as corretoras, elas fazem mais ou menos o perfil, né? Então, por exemplo, assim, eu lembro bem que a gente fez um trabalho em cima de um cara, eu acho que ele é um juiz em Curitiba, ele tinha 7 carros importados, né? Então, o que acontece? Dentro daquele perfil ali, justamente, olha, o que pode ser oferecido para esse cara e que esse cara não tem? Ele tem seguro de residência, ele tem seguro de vida, ele tem, sei lá, seguro não sei o que lá, tem seguro do barco dele. Ou seja, justamente assim, a partir do momento, e isso pode ser aplicado para alguns segmentos, a partir de uma determinada persona, de uma determinada pessoa, você justamente ter ferramenta, justamente por isso que existe o dado, a informação, a análise e a tomada de decisão. Justamente você buscar personas parecidas e justamente, e aí traçar justamente um mapeamento. Pô, a maioria das pessoas desse perfil, digamos assim, tem lá 3, 4 seguros diferentes. Opa, então, mas o fulano lá que pertence ao mesmo perfil, só tem um. Então, automaticamente, o sistema pode indicar quais são os seguros que eu posso vender e para quem, né? Então, isso é um mapeamento que pode ser utilizado também em vários outros cenários que pode ser utilizado, ou seja, justamente a partir de um determinado perfil, né, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, você justamente consegue fazer um determinado trabalho para justamente oferecer outros produtos e outros serviços, né? Não sei se alguém quer comentar sobre esse caso em específico. Estão muito quietinhos hoje. É igual eu falei para você, eu tô aqui como aprendiz mesmo, viu, Fábio? Entendi. E a questão que você falou aí desse seguro é aquilo que eu falei lá no começo, né? Eu acho que a gente identificar e fazer a gestão da informação que a gente tem é o primeiro passo e o mais importante, né, cara? Porque a partir dessa informação
você vai dar uma direção para as ações que devem ser tomadas, né? Então, aqui, isso que você falou, isso que a Neide acabou de trazer aí da empresa dela, é isso, Com a assim, Paula. qual a direção em cima desses dados você pode dar pro responsável lá, para ele tomar as ações que precisam ser tomadas. Então, é importante a gente ter os dados para que a gente possa dar uma direção. E é por isso que eu até falei aqui para a Paula, talvez a direção seja essa, você levar, ó, a direção que a empresa está indo é aqui. Se nós não tomarmos essa direção em cima desses dados para que a gente corrija aqui, aqui e aqui, então, assim, quando você tem essa coleta e você direciona cada ação em cima do que pode ser melhorado, seja na compra do produto, na melhoria do produto ou na compra do novo maquinário, quando você coloca uma projeção de prazo em que ele vai reverter a situação em X tempo, ou a empresa fecha em X tempo, ou ele reverte para o bem, para poder sanar a empresa e ela começar a ser mais lucrativa ainda, quando você tem esses dados e direciona, e é para isso que servem os dados, né, Fábio? Eu posso estar errado, mas eu creio que seja só para isso, para que a gente possa formar umas ações e ter uma direção correta para tomar a atitude certa no que precisa ser feito. É isso, né, Fábio? Oi, Fábio, tá me ouvindo? Oi, oi, oi. Acho que o Fábio caiu. Você está me ouvindo, Paula? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Eu não sei se eu consegui ser claro, Não, Paula. conseguiu, você me abriu uma outra situação. Você Eu entendeu? acho, Porque eu eu entendi. pelo menos penso assim, ó, por exemplo, se você, vamos supor, ele tem um maquinário que ele dá muito prejuízo. Quanto de prejuízo dá? Você já tem a planilha falando sobre isso. Se você Sim, comprar um novo, em quanto tempo esse novo te equipamento dá um se paga? retorno, Te né? dá um retorno. Exatamente. Né? Então, assim, a partir desse retorno, quanto que ele vai sobrar para a empresa? E o empresário ele quer saber de dinheiro. É simples Aham. assim. E a Todos nós, questão né? também de, ó, uma economia de energia com equipamento novo, tudo é economia, né? Então, se eu Sim, conseguir, através de números, isso, conseguir provar isso, vai ser isso. muito interessante. Vai. E eu, como eu trabalhei muito com programação, né? Que eu sou técnica em processamento de dados também. Olha aí. Então, o que acontece? A partir do momento que você está montando um sistema, você vai através da lógica, né? Sim, Você vai lá, você coloca esse dado, vamos lá, você vai lançar um produto, esse produto aqui ele tem que aparecer aonde? Você vai consultar ele vai te aparecer aonde? Ele vai te sim. gerar um custo, ele vai te gerar você vai vender ele. Então, todas essas informações dentro de um sistema, ele tem que aparecer de uma forma fácil, né? Sim, Para poder te dar um retorno depois. Então, tudo que se trata de análise de dados, desde a da preditiva, que é a inserção dos dados, a prescritiva, que vai te dar esse processo de tomada de isso. decisão, ele É a vai. preparação, É né? isso, Uhum, exatamente. Então é muito importante ali, né? sim. Para na hora te dar aquele diagnóstico, né? Falando, não, olha, eu comprei aquele produto, só que se eu comprasse o outro, ele me geraria um custo menor. Então tem muito isso, né? Na hora que baixa lá as informações, você vai ter um comparativo de dados. É muito interessante É isso. bem isso. Esse é o ponto. E eu creio que, assim, quando a gente começa a dar essa direção para a empresa, é onde que a gente consegue visualizar no futuro o que que vai ser, entende? Então, Exatamente. por Isso exemplo, se vai. continuar igual tá, você der uma direção para ele. Se continuar igual tá, se a gente não mudar, em X tempo, a empresa vai estar dessa forma. Se a gente mudar isso e isso e isso, aqui a gente consegue fazer uma prospecção de X clientes. Então, em cima de dados, você já tem toda a coleta de clientes que você já tinha e aqueles que deixaram de comprar por algum motivo. Isso, Né? exatamente. Então, assim, qual foi o Vai motivo? conseguir mensurar É, a taxa de rotatividade, né? isso, tipo, ó, qual que foi o porquê que parou de comprar? Foi porque o material ficou com uma baixa qualidade? Foi porque a entrega está atrasando demais? Foi porque o preço ficou mais alto e a concorrência está com preço melhor com a mesma qualidade? Enfim, você vai fazer essa coleta de dados e em cima desses dados entrar em contato de repente ou buscar alguém que possa fazer esse tipo de contato para você
e entrar em contato com esses clientes e falar, olha, qual foi o motivo? A fazer análise. Ah, foi por causa do preço? Se nós, dentro da nossa empresa, a gente conseguisse melhorar para você um pouco mais baixo do que a concorrência, dentro da mesma qualidade que você já está acostumado a ter conosco, enfim. E aí você coleta esses dados. Você comprando um equipamento novo, baixando o custo da mercadoria, mantendo a mesma qualidade, você conseguir aumentar em X% o faturamento da empresa no total, então você vai ter um retorno. É difícil de fazer, né, Paula? Só que é Sim, mas necessário se a empresa quiser não crescer. é impossível. Não Não é é. impossível. É porque se a gente Acho que o coloca aqui. impossível vocês estão fazendo lá enquanto. O impossível vocês estão fazendo O agora. Tudo. impossível vocês estão fazendo agora, porque vocês estão lutando contra uma pessoa que. Né, Contra a própria pessoa que quer o lucro. Olha que interessante. Que ele pode estar com informação que não é correta. É aquilo que o Fábio estava falando, né? De você estar vendo uma informação que não é a verdadeira. Eu passei por uma situação numa empresa, né, que o meu marido ele faz a parte de auditoria. Então ele levanta todos os dados e um dos donos, né, dessa empresa que a gente faz consultoria, eu na parte de RH e na parte de auditoria, ele não sabia o custo que ele tinha com o pessoal colocando a gasolina num determinado posto de gasolina. Entendeu? Ele indicou para a empresa, né, para os colaboradores, e os colaboradores iam lá e abasteciam o carro, né? Abasteciam o carro das empresas e os seus carros próprios. E ele não tinha noção disso. Ele, né, acompanhava pelo preço da gasolina, mas ele não tinha noção de como que essas pessoas faziam isso, qual que era a logística. Quando meu marido mostrou para ele, ele falou, não, mas espera aí, o pessoal está usando no final de semana? Porque meu marido, a primeira coisa que pegou foi a quilometragem, né, de quando o cara saía na sexta-feira e com que voltava, né? O tanque, daí ele pegou e falou, não, mas eu não liberei para o fim de semana, eu liberei para a pessoa, mas eles estavam usando aí. Só aí já foi, a hora que ele viu, ele falou, não, eu não tenho condições de arcar com isso, até quero, né, porque é uma pessoa muito humana, né, então, mas assim, ele falou, eu até quero, mas agora eu não consigo. Então, são números que às vezes não estão bem claros, né, Paula? Ah, tá, porque eu passei por essa situação também, porque a pessoa, quando se adapta a abastecer num determinado lugar, não queria mudar de jeito nenhum, né? Uhum. Eu fui, busquei, sem parar, existe várias coisas, eles te dão um cartão, quando você tem lá um monitoramento por eles, te dão um cartão, falam, olha, se você abastecer aqui com o cartão separar, você pode abastecer em qualquer posto, que tem a promoção, coisa e tal, né? Beleza, fui apresentar isso para ele, eu quase fui morta. Eu falei, não, ele falou, não vou deixar de abastecer no fulano, que ele é muito amigo meu. Eu falei, tá bom. Nossa. Tá bom. Ele mesmo tá levando a empresa, Paula. Porque eu dei a opção do funcionário procurar outros lugares de preferência que tenham um custo melhor, às vezes, porque os funcionários às vezes preferem, porque ele dá um limite de R$100 para abastecer. Mas se o funcionário for no posto X, ele consegue abastecer mais litros do que ali. Mas ele não deixa sair dali, menina. Olha a situação, entendeu? Uhum. É mais complicado. De mentalidade mesmo de uma pessoa, né? Isso, exatamente. Mais da mentalidade, ele não está enxergando o negócio dele. O diesel nesses caminhões. Que aí se consegue abastecer, porque que seja centavos, faz uma diferença lá na frente, mas enfim, né? Sabe o que eu ia te perguntar, aproveitando, Paula? Diga. Você falou que vocês estão vendendo menos agora. Sim. Na pandemia, vendeu mais. Sim, né? Sim. E você fez uma reestruturação dos cargos, você redesenhou isso, porque deve ter gente ali que
que você teve que demitir, adequar em outro cargo. Como é que você Olha, fez toda essa... como é que eu fiz? Não fiz porque o que acontece? Teve colaboradores que eles saíram por si porque eles viram outras oportunidades melhores e eles Uhum, resolveram eles pedirem demissão e sair, entendeu? Um uhum, foi para um outro estado, o outro resolveu fazer uma transição de carreira, está em outro lugar por conta da falta de reconhecimento, né? Então, tá. aí ele perdeu, na verdade, colaboradores, Uhum, né? Então, e ele tem perdido, não foi só, foram 3 funcionários muito bons que nós tínhamos, entendeu? uhum. Mas Que assim, é, para cargos por exemplo, eram essenciais para a empresa, que dois fariam... eram, dois eram. Dois Uhum, eram de pessoas que entendia do equipamento, da manutenção do equipamento, entendeu? Então uhum. hoje a gente sofre com a manutenção de equipamentos, de preparação de produto, por falta desses profissionais, tá? Porque para mexer com extrusão, não é qualquer um que É mexe com extrusão, verdade. entendeu? Então, quando você tem uma pessoa que é treinada, que está lá há 10 anos mexendo com aquele equipamento e sabe, desde de uma formulação para poder sair o forro, para poder sair uma porta de PVC, e de repente você perder ele, faz uma diferença muito grande, E tá? outro não foi preparado, Paula? Não teve outra pessoa que foi preparada nesse tempo, que fez curso, que se atualizou, não? Então, Era até só um? tem, mas o que acontece? Cada parafuso de uma máquina, a pessoa já sabe direitinho como apertar aquele parafuso, certo? A partir do momento que você tem uma pessoa nova para ele entender, vamos falar o português, né? Você Uhum. aprender as manhas do negócio ali demora, É, entendeu? Então não não é é só o nesse, treinamento, não né? é só o treinamento, realmente a prática da É, situação é muito faz válida, diferença. faz uma diferença gigantesca, entendeu? Então, aí uma grama que você muda numa formulação, na hora que Muda você vai todo. colocar, na hora que você vai colocar para extrusar, a menina, temperatura de máquina, é tudo, faz uma diferença gigantesca, Verdade. Gente, né? voltei aqui, consegui voltar. Deixa eu ler mais um comentário aqui. O Henrico e a Neide e o Matheus não querem fazer alguma informação, algum exemplo? Opa, boa noite. Boa noite, Henrico. Tava ouvindo vocês conversando aí. Isso acabou despertando um pouco o meu interesse. Parabéns pela sala, tá uma temática bem legal. E o pessoal tava falando dos dados aí e tudo mais. Eu trabalho com isso todos os dias. Isso me lembra muito ciência de dados, essa parte de BI, Big Data. E eu mexo isso assim com todo dia e como eu trabalho numa consultoria, eu vejo isso, os problemas, né, que vocês vêm falando aí por parte de outras empresas, né? E a gente tem uma solução assim que a gente utiliza para resolver esse tipo de coisa. Então, com base em muitas análises assim que a gente toma decisões e tira uma conclusão. Por isso que eu gostei muito. Mas isso que eu ia falar, na verdade, está crescendo muito a questão justamente das empresas terem profissionais, uma função basicamente de cientista eu não digo cientista de dados, não sei se esse é o termo correto, né, Henrico, mas basicamente um cargo, tem um nome para isso, não lembro agora, justamente é o cara que vai fazer análise de dados dentro da empresa, seja através de um software, né, esses big data, igual você mencionou, ou justamente através coletando dentro do RP da empresa. O que você trabalha basicamente é fazendo isso. Sim, a gente faz um levantamento de todos os dados que as empresas têm, porque geralmente elas têm, no caso as grandes empresas, têm mainframes, e lá tem dados muito antigos, muito desatualizados, de vários setores, que eles têm planilhas de Excel que foram guardadas lá. E nesses mainframes, esses bancos de dados que eles têm guardados, a gente faz um levantamento de todos esses dados e a gente consolida ele numa base central, numa base única.
E a gente tem todo um processo para isso, né? Bem demorado, tem que passar por vários times lá, por toda uma área de negócio, até realmente chegar nessa consolidação. Então, é bem resumido assim no que eu falei. E aí a gente Entendi. faz essa análise lá no final. Então a gente pega e constrói o próprio sistema de análise. Então, meio que isso não está pronto lá. A gente que constrói esse sistema para chegar num BI, entendeu? Então, as empresas elas não sabem o problema que elas têm. Por exemplo, elas não sabem os produtos que têm em estoque, tem problema de SKU. Então, assim, porque tem SKU duplicado, porque tem mais de um cliente cadastrado. Então, eles perdem dinheiro porque eles não sabem gerenciar o estoque. Ele está mal registrado, está duplicado, tem informação antiga, como eu falei. Então, a gente estrutura tudo isso e isso se chama gestão de dados, né? Que é a profissão que eu tenho, gestão de dados mestres, MDM, se alguém quiser pesquisar aí, que trabalha justamente para filtrar isso e melhorar, consolidar, para Só, ter mais dados consistentes. só de curiosidade, quando você fala mainframe, tá falando tecnologia COBOL 6DB2 ou não? Não, Oi? na parte técnica lá, não. Eu já fiz muito isso na área de TI, né? Botei a mão na massa, né? É COBOL 6DB2, né? Que a gente trabalhava, estudei quando trabalhava com mainframe. Não Ah, é. Não é. Aí falando mais da livre programação. Você não mexe essa parte. Você trabalha mais com software já. O programador estão fazendo justamente a migração do mainframe para uma plataforma mais moderna e trazendo os dados para você trabalhar isso. isso, mas a gente não utiliza COBOL, a gente utiliza Java para desenvolver algumas regras de negócio específicas e com essa plataforma a gente precisa saber sim programação, mas não precisa saber COBOL, mas ela é Não, eu muito falo mais moderna. não, COBOL jogador, porque a gente também desenvolve em Java. Lá no HCBC, quando a gente fazia esse trabalho, a base é a COBOL 502 e a Ah, gente, e a gente fazia justamente os programas em Java, aham. justamente ler dessa base, que na época, quando foi criado o HCBC, que é a COBOL 6DB2, para justamente trazer esses dados. Então, o que você faz, há 20 anos atrás, fazia isso lá no HCBC. Aham. A nossa empresa, né? A gente é contratada para fazer essa migração do sistema legado. Mas interessante, é bacana trabalhar com isso. Sim. É muito interessante porque eu não conhecia essa área também, sabe? É bem nova. Nunca ouvi falar dela nem em faculdade, nem em mercado. Nunca ouvi falar. Quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu realmente recebi o treinamento e entendi qual que é o impacto disso. Então, para você Na ver verdade, como a força dos dados é muito importante, né? isso na verdade já existe há muito tempo, igual tá falando ali no começo. Na verdade, a gente chamava isso lá. Eu vou pegar o próprio curso de análise de sistema. Na verdade, é a bacharelado em informática, né? Novo Daí turno o agora, hein? nome do meu curso virou, na verdade, bacharelado em análise de sistemas, para justamente fazer análise. E quando eu saí, já virou para bacharelado em sistema de informação. Hum, Então foi com o tempo passando. Na verdade, essa gestão de informação é trabalhado lá na década de 90, 80, 90 já é trabalhado com esse conceito. Hoje virou o nome justamente, igual você falou, ciência de dados, cientista de data, hoje análise de dados. Basicamente é a mesma coisa com uma nomenclatura diferente, só que hoje é mais fácil, né? Você tem esses softwares que fazem justamente esse mapeamento e fazem diversos cruzamentos de informações e gera automaticamente diversos relatórios estatísticos. Na uhum, época lá, a gente tinha que botar a mão na massa e fazer isso tudo CD do zero, entendeu? uhum. Basicamente, tá mais fácil que na época que eu comecei a trabalhar com isso daí. Mas bacana ter esse exemplo aí. Fábio, você está falando disso, eu programei em Delphi. Meu Deus. Eu programei Realmente em não peguei Delphi, meu essa época. amigo. Tava. Eu tinha lá meu 486 programando lá em DOS, fazia em Delphi. Ixi, Meu coisa Deus! deliciosa. Lógica da programação lá na raiz, fazendo matriz, tudo lindo lá. Ah, eu faço assembly aqui, dá licença. Olha lá que chique, gente. Hoje em dia, agora tem o SQL, tem um monte de coisa para poder ajudar no banco de dados. É uma mão na roda, né? Meu filho, com 12 anos, está programando. Pois é. É Então eu sou necessário, né, bebê. Paula? É Pois é. necessário, Olha, o né? Fabrício eu já coloquei para fazer Python, pelo menos para iniciar, pelo amor de Deus.
Ó, o Matheus acho que ia falar Matheus, alguma quer falar alguma coisa. coisa? E aí, Matheus? Eu disse, ô Henrique, tudo beleza? Beleza. Eu disse que então eu sou bebê, porque eu tô aqui agora falando, por isso que eu tava ali embaixo até agora há pouco, porque eu continuo aqui no código, eu tô programando em Dart, usando Flutter, e também Node.js, Java também um pouco, e é tudo que tem de mais moderno, mais recente aí do mercado. E já não é para análise de dados, claro que não é, mas também é interessante tudo. Por isso que eu não tinha subido ainda, Fábio. Obrigadão pelo convite. E realmente o assunto é interessante. E eu vou ficar ouvindo aqui vocês enquanto eu vou organizando algumas coisas. Obrigadão. Beleza. Mas obrigado aí. Tony, está quieto hoje, Tony? Ô, Tony, a Márcia, seja bem-vinda, Márcia. Quer trazer alguma experiência aí sobre análise de dados? Oi, gente, boa noite, boa tarde. Não sei como é que tá aí, Boa dependendo do noite. uso que vocês estão, né? Não sei qual é, Boa noite. mas Oi, estou Márcia. por estar Tudo aqui. bem? Então, gente, eu vou escutar um pouquinho vocês aí, né, para não chegar já querendo dar piteco e sentar na janelinha. Então, vou dar uma escutada aí para ver o que vocês têm para falar e daí, se precisar, eu faço um ensejo aí. Pode ser? Beleza. Então, já que a gente está recapitulando o tempo, então deixa eu comentar. Hoje, o que vocês conhecem, na verdade, por dashboard, que é o termo que eles dados todos estatísticos, na época, lá quando a gente fazia o trabalho para o HSBC, a gente fazia para o HSBC Premier, né? O HSBC Premier, quem que é? Não é os top do top do top dos correntistas lá. É o cara que ligava, por exemplo, que ele não queria nem ter o trabalho de entrar no banco para saber o saldo da conta corrente. Ele tinha um gerente. Cada gerente, se eu não me engano, ele cuidava de poucos clientes. E na época, a gente deu o nome disso de portal, né? Na verdade, o que vocês chamam hoje de dashboard. Então, na verdade, o que acontece? Quando o cliente ligava, o gerente lá, entrava lá e trazia a vida daquele cliente dentro de um portal. Hoje vocês chamam de dashboard, é um termo mais correto. Naquela época a gente chamava de portal. Na minha cabeça eu ainda chamo isso de portal. Então trazia todas as informações dele, quanto tinha na conta, a parte, na verdade, a carteira de investimento dele, todo o histórico e principalmente o que? Sugestões ali justamente aonde, baseado no perfil justamente desse cliente, obviamente todo banco ele quer lucrar, o que poderia oferecer de serviço. Então, hoje, basicamente, quando o gerente de banco liga para você, Ele já sabe o que vai vender. Exatamente, ele já Exatamente isso. Seu perfil, ele se encaixou dentro justamente de uma análise de dados, que você tem o perfil justamente de comprar a um determinado produto. Então, normalmente, esses gerentes menores, eles têm meta a cumprir, né? Então, eles acabam ali justamente te empurrando alguma coisa. Mas essa análise aí, justamente, essa parte do portal aí, do portal não, dashboard, basicamente sim, é uma evolução justamente, esse caminho justamente de trazer justamente o mapeamento aí da análise de dados, de maneira de gráficos, de maneira justamente de diversas informações compilados, tudo isso numa única tela, né, independente da plataforma de linguagem. E hoje existem softwares que fazem isso automaticamente, justamente leem um banco de dados, você faz algumas configurações, obviamente alguém de TI, e cruza essas informações e gera justamente dashboards dinâmicos, justamente para dar o apoio aí à tomada aí de decisão, né? Então, isso está muito ligado justamente à área de TI, né? Porque a TI basicamente é gestão de informação e justamente informação, justamente tem que ter um profissional igual o Henrico aí para justamente fazer essa análise de dados para chegar pro chefe da Paula ali, né? E criar na cabeça dele que tem que mudar a empresa dele, né? Fábio, você me falando isso, eu lembro que a minha conclusão de curso foi entregar um sistema de locadora. Nossa, lembra, gente, que tinha fita cassete? Agora os novos aí não vão saber disso. Caraca! Né? Pois é, fita. Então a gente fazia um perfil de qual o tipo de filme que a pessoa assistia, então mandava promoção para a pessoa. Então era aqueles disquete quadradão que a gente tinha que levar na empresa para poder instalar no PC da empresa.
olha onde que ia, né? Aí antes era telefone, você ligava, olha, você lançou um filme tal aqui, eu tô vendo aqui na sua lista que você gosta desse tipo de filme, vem aqui que você tem uma promoção, levando um, sabe? Tinha tudo isso dentro dos dados dentro da pessoa, do banco de dados da pessoa, dos clientes, entendeu? E eu fiz na época, né, o antigo Unibanco, né, que a gente levou, que estava logo no começo, né, Fábio? Aí a gente fazia lá linha por linha para poder gerar o extrato bancário para a pessoa, para fazer impressão do extrato bancário para a pessoa. Muito Eu trabalhei no bacana isso. Unibanco, eu lembro muito bem disso, que menina do céu, o cliente ficava louco com os extratos, Né? né? Então, é isso mesmo. E você não tinha como era comando, linha de comando, você tinha um errinho que dava, você tinha que saber onde é que estava esse erro, compilar, né, para poder girar o sistema da forma correta. Então, todos os dados tinham que ser realmente tudo correto, era muito interessante. Hoje a linguagem de programação já é mais diferente, né, muito diferente. Então, ela simplificou demais a vida de todo mundo, isso. Ó, eu estava dando uma pesquisada rapidamente no Google aqui, ó, um analista de dados, ele tem um salário ali mais ou menos médio a partir de R$ 3.000, entendeu? Aí desde aí, obviamente tem o júnior, pleno, etc. ali. Mas basicamente é um emprego aí que está em bastante na moda, né? Por isso que eu trouxe até esse tema aí. E realmente acho que é a evolução do processo. Estava falando em relação a projeto final. O meu projeto final foi justamente, na verdade, parece algo assim, mas é um classificado virtual, mas ele tinha uma característica que hoje é muito comum, que é aquele link magnético. Ou seja, você viu uma geladeira, na verdade, hoje você pode ver, se você entrou num site, você viu, você está procurando uma geladeira, você pode entrar em outro site, você vai ter uma geladeira te perseguindo. Não sei se você percebeu isso. E na época eu fiz isso daí, justamente baseado em teoria de jogos, né? Então você acessar a partir de uma determinada um produto que você visse, você justamente você tinha uma plataforma que dava sugestões de produtos justamente baseado no perfil que você mais gosta. Então isso vem, por isso que eu falei, essa análise de dados já vem já há muito tempo, ela só mudou, né? Na verdade, basicamente veio até chegar esse nome na análise de dados, mas teve vários nomes aí, desde basicamente do início basicamente da tecnologia de informação. Já adianta, tá chegando no final aí, quase 9 horas aí do nosso programa. Alguém quer dar alguma consideração final aí? Ninguém, hoje o dia todo mundo tá quieto. Minhas que pena que já acabou. Pode falar, Tony. Ou o Henrique, tanto faz aí. Rapidinho. Minhas considerações finais aqui é que os dados eles estão ficando cada vez mais importantes e a gente vive na era da informação hoje, né? Então, a informação transborda. Então, a gente tem que filtrar aquilo que é mais importante e manter isso para a gente, né? Pegar a informação de maior valor e descartar aquela que a gente não precisa. Então, a gente precisa de dados estruturados e a partir deles a gente toma a decisão. Então, cada vez mais esse vai ser o nosso futuro. Mais dados, mais informações, maior acurácia da decisão. Então, saibam utilizar esses dados, vocês vão conseguir melhores negócios. Mais assertividade, né, nas informações. Sim. É muito show, muito show. Eu tive pesquisando, igual eu falei no começo, eu não tinha, mesmo eu tendo empresa, eu sempre fui mais do ação sem saber exatamente aquilo que estava fazendo. E hoje a gente sabe que essa informação e essa coleta de dados, e o mais importante ainda é saber analisar eles corretamente, como que a gente consegue melhorar o nosso negócio e ser mais assertivo em cada decisão. Então, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aí é fantástico, sabe? Então, o Henrico e o Matheus aí provavelmente também estão na mesma área. É muito show e saber, assim, que quanto mais a gente puder divulgar esse tipo, por mais que o Fábio fala que é um trabalho que já vem de anos, mas boa parte das pequenas empresas não fazem isso, cara. As grandes empresas já têm isso, já faz parte delas isso, né?
Agora, as pequenas empresas não usam esse tipo de material que pode ser tão rico para que elas possam errar menos, né? Isso é muito importante. E é fantástico aí, cada vez mais, aí vocês que estão nessa área, abrirem sala, buscarem como vocês podem falar sobre isso para novas empresas, para que elas possam buscar ter resultado diferente, sabe? Buscando dados realmente. Então, hoje o Fábio tem uma empresa aí que ele desenvolve sistemas que pode dar a direção, mas quanto mais gente está falando disso, mais a gente consegue desenvolver o país, né? Pelo menos eu penso assim, a gente conseguiu desenvolver uma empresa que ela conseguiu ter resultados positivos mais rápido, a gente está ajudando essa empresa e com isso ela está gerando emprego e com isso ela está crescendo e a gente vai junto, né? É um embalo. Então, só agradecer a cada um de vocês que está aqui presente, viu? Obrigadão. E o pessoal que está aqui pela primeira vez, o Henrique, o Matheus, a Márcia, a gente toda segunda-feira e 7h30 a gente vem com um tema diferente. Está gravado tanto nos canais do YouTube, tanto da Carla lá do Instituto KB, quanto no meu da KIC Brasil. E aqui no Clubhouse também você consegue escutar o áudio dos programas aí anteriores aí, entendeu? Tony, você ia comentar alguma coisa antes da gente estar encerrando aí? Quero comentar. Eu sou o cara dos BO. Sempre aconteceu um negocinho para. Mas eu entendi tudo, gente. É tudo isso mesmo, tá bom? O que vocês falaram. Gente, bem, eu quero agradecer aí a participação de todos vocês. Realmente é um privilégio, né? E eu me sinto honrado aí de participar desse grupo tão seleto aí de empreendedores e empresários que discutem, né, sobre assuntos bastante relevantes como esse. Eu quero fazer um convite para vocês, né? Eu quero dizer que eu sou mentor de carreiras, tá? E que eu elaboro planos de carreira para independência financeira, tanto de empresários, estudantes, empreendedores, né? Então, se vocês querem ter a sua independência financeira daqui a 10 anos, a gente pode conversar. E quero também fazer um outro convite para vocês participarem do clube que nós fazemos parte aqui, eu, Fábio, a Disse e a Carla, né? A gente faz parte do International Net Weaving Club, que é uma realidade empresarial que tem empresários em 14 países, tá? Praticamente em todos os continentes, tá? A gente tem pelo menos um NetWeaver, né? O NetWeaving é o relacionamento comercial dentro dos negócios, né? Então a gente trabalha em cima disso, a gente cria relacionamentos fortes, a gente, a gente fortalece aqueles empresários que estão mais fracos, tá? E a gente tem a projeção, a intenção de gerar mais e melhores negócios consistentes e conscientes. Então, se você aqui, Henrico, Paula, Matheus, se tem essa visão assim de negócios consistentes e bem lucrativos, que seja no ganha-ganha, venha fazer parte do clube com a gente, tá bom? Então eu quero fazer o convite. Eu vou deixar um link aqui nas mensagens para vocês e hoje é dia de entrada no clube, tá bom? E amanhã a gente vai dar as boas-vindas para vocês. Mas ainda tem gente que ainda hoje dá as boas-vindas, tá bom? E vamos fazer NetWeaving juntos, né? Isso é importante aí. Obrigado. Carla, quer deixar sua mídia social? Agradeço muito também, pessoal. Obrigadão. A gente que agradece a presença de vocês. Quero agradecer também, falar que eu falei pouco, porque minha filha hoje não está bem. Estou aqui com ela no hospital, mas graças a Deus deu para a gente bater um papo. E falar, né, enquanto RH, que 3 coisas que eu acho muito importante na coleta de dados que a gente fala: segurança, precisão e agilidade. Saber para quem a gente vai passar, né, as informações, como vai passar e ter essa agilidade, né? Eu já trabalhei em lugares, presto consultoria, principalmente em supermercado, que os líderes trabalhavam às cegas. E isso é muito difícil, que eu acho que é o que a Ana está passando um pouco e falou de toda a experiência dela. Então, quero agradecer e que semana que vem a gente esteja junto. Quem quiser me seguir é Instituto Carla Barbosa e Coaching e @carlabarbosa.icab. Obrigadão. Alguém mais quer deixar sua mídia social aí, fazer suas considerações finais? Não? Então tá bom. Só Então, para avisar, eu já Obrigada. tô seguindo aqui, já, tá? Muito obrigada por todo mundo Me aí. segue Foi também, muito bom. Henrico, e o Matheus. Segue ela, segue Carlinha que
Que Carlinha, ela nessa parte aí de RH, ela é sensacional. Obrigada, Sensacional. Paula. Obrigada, Sou Paula. sua Obrigada fã, mesmo. amada, sabe Eu disso. sei. Obrigada, viu? Também sou Obrigada, sua. gente. Um Obrigada grande por todo esse abraço. conhecimento aí, toda essa parceria, viu? Obrigado, gente. Até segunda-feira que vem. Até segunda. Até Até mais. mais. Até, É, um pessoal. abração. É, Valeu. valeu.